O exercício de visualização mantém sua mente em ordem e atrai para você o que você precisa para tornar a vida mais agradável de uma forma ordenada. Se você treinar a prática de imaginar seus desejos deliberadamente e examinar suas imagens com cuidado, em breve irá descobrir que seus pensamentos e desejos se sucedem em uma sequência mais ordenada do que nunca. Tendo alcançado um estado de mentalidade ordenada, você não se encontrará mais em constante pressa mental. A pressa é medo e, consequentemente, destrutiva. Em outras palavras, quando seu entendimento alcança o poder de visualizar seu desejo mais sincero e mantê-lo com sua vontade, isso atrai todas as coisas necessárias para a realização dessa imagem, pelas vibrações harmoniosas da lei da atração. Você percebe que, sendo a ordem a primeira lei do céu, e que a visualização coloca as coisas em sua ordem natural, então, visualizar deve ser uma prática celestial. Todo mundo visualiza, tendo conhecimento disso ou não. A visualização é o grande segredo do sucesso. O uso consciente desse grande poder atrai para você inúmeros recursos, intensifica sua sabedoria e permite usufruir vantagens que anteriormente não conseguiria reconhecer. Atualmente, voamos pelo ar, não porque alguém foi capaz de mudar as leis da natureza, mas porque o inventor da máquina de voar aprendeu a aplicar as leis da natureza e, fazendo uso ordenado delas, produziu o resultado desejado. No que diz respeito às forças naturais envolvidas, nada mudou desde o início. Não existiam aviões no princípio dos tempos, porque as pessoas não eram capazes de conceber a ideia como uma possibilidade funcional na prática. O argumento era: o que ainda não foi feito, não pode ser feito. Mas as leis e os materiais reais para as máquinas voarem já existiam naquela época como agora. Thomas Troward disse que a grande lição que aprendeu com o avião e o telégrafo sem fio foi a do triunfo do princípio sobre o precedente. A elaboração de uma ideia até a sua conclusão lógica, apesar do testemunho em contrário, acumulado de toda a experiência anterior. Considerando este exemplo, você pode entender que ainda existem segredos maiores a serem revelados e que dentro de você mesmo existe a chave para abrir a câmara secreta, que contém os desejos mais profundos. Tudo de que precisa para usar esta chave e tornar sua vida exatamente do jeito que deseja que ela seja, é fazer uma pesquisa cuidadosa das causas invisíveis por trás de todas as situações externas e visíveis. Depois, ponha essas causas invisíveis em harmonia com sua concepção e descobrirá que é capaz de criar realidades funcionais concretas a partir das possibilidades que possam parecer sonhos fantásticos. Ao visualizar ou fazer uma imagem mental, você não está pretendendo mudar as leis da natureza, está se esforçando para cumpri-las. Seu objetivo ao visualizar é pôr as coisas em ordem regular, tanto mental quanto materialmente. Quando perceber que esse método de empregar a força criadora concretiza seus desejos um após o outro, será absoluta sua confiança na lei misteriosa, mas infalível, da atração, cujo poder reside no centro da sua palavra-imagem. Nada será capaz de abalar sua existência,
você nunca mais sentirá necessidade de tirar nada de ninguém, pois terá aprendido que pedir e buscar tem como correlatos receber e encontrar. Então, saberá que tudo o que precisa fazer é conduzir o fluxo da substância plástica do universo para as formas pensamento, fornecidas por sua imagem-desejo. Seu poder interior lhe confere a capacidade de formar uma imagem-pensamento, que é o ponto de partida para tudo o que existe. Em seu estado original, a imagem-pensamento é a substância da vida, sem forma e indiferenciada. Sua imagem-pensamento constitui o modelo, por assim dizer, em que essa substância informe irá adquirir. A capacidade de visualizar, de ver mentalmente as coisas e as situações da maneira como deseja que sejam, é uma espécie de condensação, de concentração, um poder especial que você possui e que pode ser ilustrado pela comparação com a lente de um projetor de imagens, que considero um dos melhores símbolos da capacidade de imaginação. Isso ilustra a noção do funcionamento do espírito criador no plano da iniciativa e da escolha, ou em sua forma concentrada, especializada, num modelo extremamente nítido. O fotograma, ou slide da imagem, ilustra sua própria imagem mental, invisível no projetor da sua mente, até que lhe acenda a luz da sua vontade. Você ilumina seu desejo com fé absoluta de que o Espírito Criador da vida, que existe dentro de você, fará o que é preciso. Pelo fluxo constante de luz da vontade sobre o Espírito, sua imagem desejada é projetada sobre a tela do mundo material, uma revelação exata do que foi retratado no slide da sua mente. Visualizar sem uma vontade suficientemente estável para inibir todo o pensamento e sentimento contrários ao seu pensamento imaginado seria tão inútil quanto um projetor sem luz. Por outro lado, se sua vontade é suficientemente desenvolvida para manter a imagem do desejo no pensamento e sentir-se sendo aquela imagem, percebendo que seu pensamento é o grande poder de atração, então é certo que sua criação mental será projetada sobre o mundo físico, assim como um slide colocado no projetor é exibido na tela. Se tenta exibir uma imagem com um projetor em que a luz está mudando constantemente de um lado para o outro, essa projeção apresentará como resultado imagens produto de uma vontade incerta. Assim como é preciso manter uma luz forte e constante por trás da imagem de um slide, também é necessário manter por trás da imagem mental uma vontade firme e forte. A determinação com que você cria sua imagem funciona como o ímã potente da fé, e nada é capaz de diminuí-la. Você se sente mais feliz do que nunca, porque aprendeu a reconhecer onde fica a fonte criadora e passou a confiar na resposta infalível que ela lhe confere como retribuição das orientações que lhe fornece. Em última análise, a felicidade é a única coisa que todo ser humano quer, e o estudo da visualização permite que você obtenha mais da vida do que jamais desfrutou anteriormente. Cada vez mais, abrem-se diante de você possibilidades maiores e melhores. Quando começar a visualizar com frequência, pode ser que você sinta, a exemplo de muitas pessoas, que outro alguém está formando a mesma imagem que você. Não se preocupe e não dê nenhuma atenção a isso. Basta perceber que sua imagem é um exercício regular da força criadora universal, aplicada especificamente no seu caso. Então,
poderá ter certeza de que ninguém vai agir em seu prejuízo. A lei universal da harmonia impede que isso aconteça. Esforce-se para acreditar que sua imagem mental é a mente universal, exercendo seus poderes inerentes de iniciativa e escolha. Deus, ou a mente universal, fez o ser humano com a finalidade especial de diferenciar a si mesmo através dele. Tudo o que existe passou a existir dessa maneira, por essa mesma lei de autodiferenciação e para atingir o mesmo fim. Primeiro ocorreu a ideia, a imagem mental, o protótipo da coisa, que é a coisa em si, em sua incipiência. O grande arquiteto do universo contemplou a si mesmo enquanto se manifestava através de seu polo oposto, a matéria. E a ideia se expandiu e foi projetada até que tivéssemos não só um mundo, mas muitos. As pessoas perguntam, mas por que deveríamos ter um mundo material, afinal? A resposta é, porque é da natureza da substância originária se solidificar sobre diretividade, em vez da atividade. Assim como é da natureza da cera endurecer enquanto esfria, ou da argamassa se tornar firme e sólida quando exposta ao ar. Sua imagem é esta mesma substância divina no estado original, tomando forma através do centro individualizado de funcionamento divino em sua mente. E não existe poder capaz de impedir que essa combinação de substâncias espirituais se transformem em forma física. É da natureza do espírito concluir seu trabalho, e uma ideia não está completa enquanto não tiver feito de si um veículo. Nada pode impedir sua imagem de assumir a forma concreta, a não ser o mesmo poder que lhe deu origem, você mesmo. Suponha que deseja ter um quarto mais arrumado. Você olha para seu quarto e da ideia de ordem surgem caixas, armários, prateleiras, ganchos e assim por diante. As caixas, os armários e os ganchos são todas ideias concretas de ordem, porque são os veículos mediante os quais a ordem e a harmonia se sugerem. Para melhor entendermos a aplicação prática dos conceitos ensinados por Genevieve, será oportuno apresentar sua própria experiência com eles, quando precisou manifestar a quantia de $20.000. Ela estava dedicada aos seus experimentos, usando o poder criativo, e em seu coração desejava profundamente trabalhar e aprender mais com Thomas Troward, uma referência naquele tempo e até os dias atuais, nos assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal e espiritual, conforme o descreve Bob Proctor, saudoso e conhecido professor de O Segredo. Genevieve conta que nesse processo de aprendizagem, logo percebeu que a ação divina deveria ser testada numa escala mais concreta. Seu primeiro problema era o aspecto financeiro. Minha renda era o suficiente para atender às necessidades diárias, mas isso não parecia suficiente para que viajasse confortavelmente à Inglaterra, onde Troward morava, e permanecer ali por um período indefinido enquanto estudava. Portanto, antes de averiguar se Troward admitia alunos ou se estaria à altura em caso afirmativo, comecei a usar o parágrafo que havia memorizado. Diariamente, na realidade quase de hora em hora, recitava as palavras mentalmente. Minha mente é um centro de ação divina, e a ação divina significa expansão em algo melhor do que foi antes. Depois das palestras de Edimburgo, eu havia lido sobre a lei da atração e um capítulo sobre causas e condições. Assim,
desenvolvi uma vaga ideia sobre a visualização. Então, todas as noites antes de dormir, criava uma imagem mental dos desejados $20.000 que pareciam necessários para ir estudar com Troward. Em meu quarto, contava as imaginárias cédulas de $20.000 e depois, com a ideia de impressionar mais enfaticamente minha mente, com o fato de que aqueles 20.000 tinham uma finalidade de me levar para a Inglaterra, a fim de estudar com Troward, passei para o papel a minha imagem mental. Nessa imagem, via-me comprando a passagem de navio, subindo e descendo pelo convés do transatlântico de Nova York a Londres e, finalmente, via-me admitida como aluna de Troward. Repeti o processo todas as manhãs e todas as noites, sempre gravando cada vez mais em minha mente a afirmação ensinada por ele: minha mente é um centro de ações divinas. Esforcei-me para manter essa afirmação na consciência o tempo todo, sem pensar de maneira alguma sobre como aconteceria. Provavelmente, a razão de não pensar sobre como o dinheiro chegaria até mim era porque não conseguia, de fato, imaginar de onde viriam $20.000. Assim, simplesmente mantive o pensamento constante e deixei que o poder da atração encontrasse seus próprios caminhos e meios. Um dia, caminhando pela rua, praticando os exercícios de respiração profunda, ocorreu-me o seguinte pensamento: com certeza, minha mente é um centro de ação divina. Se Deus preenche todos os espaços, então Deus deve estar em minha mente também. Se quero este dinheiro para estudar com Troward, para conhecer a verdade da vida, tanto o dinheiro quanto a verdade devem ser meus. Embora seja incapaz de sentir ou ver as manifestações físicas de cada um, ainda assim, declarei: tudo deve ser meu. Enquanto fazia essas reflexões, pareceu brotar dentro de mim outro pensamento: eu sou toda a substância que existe. Depois, vindo de outro canal do meu cérebro, a resposta pareceu surgir: é claro, é isso mesmo. Tudo deve ter início na mente. A ideia deve fortalecer a única e principal substância que existe, e isso significa tanto o dinheiro quanto todo o resto. Minha mente aceitou essa ideia e imediatamente, tanto a mente quanto o corpo relaxaram. Experimentei um sentimento de absoluta certeza, de estar em contato com todo o poder que a vida tem para dar. Todos os pensamentos relativos a dinheiro, ao professor e até mesmo a minha própria personalidade desapareceram na grande onda de alegria que varreu todo o meu ser. Andei sem parar com esse sentimento de alegria, cada vez maior e expandindo-se, até que tudo a meu respeito pareceu incandescente, como uma luz resplandecente. Cada pessoa que passava parecia iluminada como eu. Toda a consciência de personalidade tinha desaparecido, e em seu lugar veio a grande, quase esmagadora, sensação de alegria e contentamento. Naquela noite, quando criei a minha imagem dos $20.000, agi de uma perspectiva totalmente diferente. Nas ocasiões anteriores, ao criar minha imagem mental, achava que precisava despertar alguma coisa dentro de mim. Dessa vez, não houve nenhuma sensação de esforço. Simplesmente contei os $20.000. Então, da maneira mais inesperada, de uma fonte da qual não tinha a menor consciência no momento, pareceu-se abrir uma via possível pela qual o dinheiro chegaria até mim. A princípio, precisei fazer um grande esforço para não me sentir empolgada demais. Tudo parecia tão maravilhoso, tão glorioso, esse contato direto com a fonte. No entanto, Troward advertiu seus leitores
a manter toda excitação fora da mente, no primeiro ímpeto de percepção da comunhão com a fonte infinita, e a considerar esse fato como um resultado perfeitamente natural, alcançado por nossas solicitações. Isso foi ainda mais difícil para mim do que manter o pensamento de que toda a substância que existe, eu sou. Eu sou o começo de todas as formas visíveis ou invisíveis. Tão logo apareceu uma circunstância indicando de onde os $20.000 poderiam vir, não só fiz um esforço supremo para encarar a orientação indicada com calma, tal qual o primeiro broto da semente que semeara no absoluto, mas também não deixei de empenhar todos os esforços naquele sentido, cumprindo assim com a minha parte. Ao fazê-lo, uma circunstância sucedeu naturalmente a outra, até que, passo a passo, meus desejados $20.000 estavam garantidos. O que exigiu maior esforço da minha parte foi manter minha mente equilibrada e livre de emoções. Essa primeira fruição concreta de meu estudo da ciência mental, conforme o exposto no livro de Troward, resultou um acompanhamento atento dos métodos que ele expôs nesse contexto. Portanto, não posso oferecer ao leitor melhor presente do que citar o livro de Troward. As palestras de Edimburgo sobre ciência mental, do qual tirei toda a ideia da linha de ação que pretendia seguir. Ele diz: para obter bons resultados, é preciso entender corretamente nossa relação com o grande poder impessoal que estamos usando. Ele é inteligente e somos inteligentes, e as duas inteligências devem cooperar. Não podemos contrariar a lei, esperando que faça por nós o que ela só pode fazer através de nós. E por isso, devemos usar nossa inteligência com o conhecimento de que ela está agindo como um instrumento da inteligência superior. E porque temos esse conhecimento, podemos e devemos nos poupar de toda ansiedade quanto ao resultado final. Na prática, devemos primeiramente formar a concepção ideal de nosso objetivo, com a intenção definida de imprimi-la sobre a mente universal. Essa ideia, que leva tal pensamento para fora da região das meras fantasias ocasionais, e em seguida afirma que nosso conhecimento da lei é razão suficiente para acalmar a expectativa de um resultado correspondente, e que, portanto, todas as condições necessárias virão a nós na devida ordem. Podemos, então, voltarmos para os assuntos de nossa vida diária com tranquilidade e a certeza de que as condições iniciais já existem ou existirão em breve. Se não a virmos de imediato, devemos nos contentar em saber que o protótipo espiritual já existe e espera que alguma circunstância lhe dê a orientação desejada para que comece a se manifestar. Essa pode ser uma pequena circunstância, mas é a orientação, e não a magnitude, que deve ser levada em consideração. Assim que a percebemos, devemos considerá-la como o primeiro broto da semente semeada no absoluto, e fazer com calma e sem emoção tudo o que as circunstâncias pareçam exigir. Depois, mais tarde, veremos que essa ação irá, por sua vez, levar a uma outra nova circunstância, na mesma direção, até que nos encontramos conduzidos passo a passo à realização do nosso objetivo. Dessa forma, a compreensão do princípio importante da lei da abundância irá, por experiências repetidas, livrar-nos cada vez mais da região do pensamento ansioso e do trabalho árduo, e nos proporcionar um novo mundo onde o emprego útil de todos os nossos poderes mentais e físicos será unicamente um desdobramento da nossa individualidade no sentido da própria natureza, e, portanto,
uma fonte permanente de saúde e felicidade, um incentivo suficiente, com certeza, para o estudo cuidadoso das leis que regem as relações entre o indivíduo e a mente universal. Essa citação, a meu ver, tanto na época como agora, explica o núcleo e o centro do método e a forma de abordagem necessária para entrar em contato com a fonte infinita. Esse método, pelo menos juntamente com a afirmação citada anteriormente, minha mente é um centro de ação divina, e assim por diante, constituiu o único meio perceptível de atrair para mim os $20.000. Meu esforço constante para entrar no espírito dessas afirmações e atrair para mim essa soma necessária estendeu-se por um período de cerca de 6 semanas, no final do qual eu tinha no banco os $20.000 necessários. Isso tudo pode dar uma longa história em que incluiria todos os detalhes, mas os fatos como foram narrados são suficientes para dar-lhe uma ideia definida do estado magnético da minha mente, enquanto os $20.000 se encaminhavam em minha direção. Agora, aproveite estas instruções e no seu dia a dia, identifique o que precisa para realizar um sonho ou desejo que lhe arde o coração. Quais são as condições que precisa? Quem são as pessoas? Que bens são necessários? Há uma quantia de dinheiro envolvida? Estude os conceitos e coloque-os em prática. A mente universal anseia por expandir-se abundantemente em sua realidade.